Pensa no seguinte, quando você era bebê, você não sabia falar nada de português. Alguém por acaso pegou um livro de gramática, te deu na sua mão e falou, olha, aprende aí português, porque senão você não vai conseguir se comunicar. Não, você primeiro ouviu muito, você escutava muito as coisas, prestava atenção, você era também direcionado ao significado das coisas de forma lúdica, através de desenhos e tudo mais. E depois, então, você começou a aprender a falar, você conseguia falar já e se comunicar. E bem depois, você foi aprender a ler e a escrever. Tanto é que tem muita gente que não sabe ler e escrever, mas se comunica perfeitamente no português. O método da imersão natural é o método que respeita esse processo de aprendizado que já está na gente, porque é assim que a gente aprende uma língua nova. É por isso que muitos cursos de inglês fazem o errado, porque eles vendem para você um curso que você vai sair sabendo tudo em pouco tempo, e daí você chega lá e logo nas primeiras aulas você já tem que sair falando, já tem que sair escrevendo, sendo que, vamos supor que você está começando do zero mesmo, você não sabe nada. Então como é que você vai sair falando, escrevendo? E daí sabe o que pode acontecer? Você pode acabar se frustrando e achando que você não é bom o suficiente para aprender o inglês, sendo que não é nada disso. Você simplesmente está tentando aprender de uma forma que é tipo um atalho que não vai dar em lugar nenhum, porque não adianta você querer primeiro aprender a gramática. Você tem que primeiro familiarizar com o idioma. Bom, para você começar, eu recomendo muito o canal da Elizabeth Wagner. E, cara, vá aqui então em playlists, ó, no canal dela, e daí lá você vai encontrar aqui, ó, Inglês Elizabeth. É a playlist que ela fez assim, bem do comecinho mesmo. São vídeos de até 10 minutos para você começar a pegar as primeiras palavras. Ela usa só palavras que são mais faladas nos diálogos do dia a dia. Então, assim, é sensacional. Ela explica de uma forma bem lúdica, como se ela estivesse conversando com você, sem você se preocupar com a gramática. E daí depois você vai até ver, quando você começar a estudar gramática, que tem várias regras que você meio que já internalizou, porque de tanto você ouvir, ver ali o idioma, você começa a entender como funciona a gramática, desde que você veja de fontes que estejam certas, né? E a leitura também não é importante? Sim, é importante, mas lembre-se, é imersão natural. Você vai começar a ficar imerso no idioma do inglês de forma natural. Então, primeiro, ouvir, entender o significado das palavras principais, ficar familiarizado com o principal do idioma. Aí depois, quando você já estiver sentindo que você já está melhor familiarizado, já sabe um pouquinho, aí sim você vai pegar já algumas coisas para ler. Você pode pegar alguns textos simples para ler, mas não se preocupa muito com isso ainda, sabe? Nesse próprio canal da Elizabeth Wagner, tem algumas horas que ela mostra a tela do computador dela para a gente ler o que ela está falando em inglês, então a gente já vai começando a ler. Não se preocupe muito em sair atrás de livros, você está ainda dando os primeiros passos. Você só vai começar a ir atrás de livros quando você realmente já estiver entendendo, por exemplo, um desenho de uma forma completa. Você pode não entender todas as palavras, mas você viu aquele desenho, aquele episódio de algum desenho, você conseguiu entender a mensagem daquele episódio, o que estava falando. Aí sim você começa a procurar alguns livros, pega também livros de criança e você vai avançando gradativamente. Um desenho muito bom para você começar a aprender o inglês, você pode ver esse desenho do Muzzy, que é da BBC, né? A BBC que fez. Ela fez em vários idiomas o mesmo desenho para as crianças aprenderem a falar um outro idioma. Então, no caso, você vai colocar o inglês, né? E esse que eu botei, ó, tem até a legenda, mas você não tem que se preocupar tanto com a leitura no começo, né? Mas você se preocupar com o que ela tá falando. E uma coisa que quando você já estiver começando a conseguir ler, começando a conseguir escrever algumas coisas, você pode fazer algumas frases simples, anotar, por exemplo, o que você fez no dia. Tenta fazer, sabe? Mas não no começo. No começo, foque em ver as coisas de uma forma bem lúdica. Como eu dei as dicas do canal da Elizabeth Wagner, de alguns desenhos que você pode colocar no YouTube. Procure desenhos bem simples, que sejam bem para criança mesmo. Jogos também podem ajudar. Tem muita gente que aprendeu bem com jogos de RPG e tal. Resumindo, galera, esse é o método. Não existe exatamente um método milagroso. É simplesmente você pegar e fazer como se você estivesse nascendo agora no idioma ali, sendo um bebê para aprender inglês, beleza? Bom, se você curtiu, galera, e não é inscrito aqui no canal, quiser se inscrever, aqui eu sempre procuro trazer alguns vídeos sobre filosofia, alguns vídeos sobre estudo. É um canal bem variado, assim. E também deixa aquele like se quiser, beleza? Então valeu e um abraço.